boa noite. Meu nome é Sandra, seja bem-vindo à live da Primeira Igreja Batista em Jandira. É bom estar aqui, bom saber que você está aí do outro lado, nos vendo, participando deste momento de culto. Somos igreja além do templo, né? E Deus nos fez assim, Deus nos juntou, nos uniu como igreja dele, como povo dele, como nação eleita, e é por isso que nós podemos, mesmo distante fisicamente, saber que podemos de alguma forma compartilhar do amor dele juntos. Muito obrigado pela sua participação. Continue, né, nas lives, no pequeno grupo, né, muitas coisas acontecendo, mesmo aí no mundo virtual, digital, né, muita coisa acontecendo. Então não fique de fora. Também queremos agradecer a você que tem participado com o seu dízimo, com a sua oferta. Você pode continuar depositando nas contas que você tem aí da igreja ao seu dízimo e à sua oferta. Se você tem alguma dificuldade em fazer essa transferência por meio digital, eletrônica, você pode falar conosco, procurar a administração da igreja, a diretoria da igreja, e para que nós possamos ajudar você. Ou até passar na sua casa, se for o caso, para os idosos aí que talvez tenham alguma dificuldade, para retirar o seu dízimo e depositar então na conta da igreja. Mas é importante que você participe, que você realmente continue sendo fiel ao Senhor. E muito obrigado, somos gratos a Deus principalmente pelo cuidado dele conosco, porque temos conseguido, né, nesse mês de abril, também agora em maio, saldar as contas da igreja, e eu sei que realmente temos feito isto, porque Deus tem sido bondoso conosco. Então, continue participando. Muito bom estar aqui. Não vamos ter 60 segundos de comunhão, mas você pode, lembrando de alguém, você pode ligar durante a semana, você pode orar por essa pessoa. Fique atento aos aniversariantes do mês, da semana. De repente você pode dar uma ligadinha, né? Então participe dessa forma, né? Vamos manter essa comunhão. E em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Então se cuide, se puder, fique em casa. Se você precisa trabalhar, se cuide também, cuide de você, cuide da sua família, dos demais que estão próximos. Que Deus te abençoe. Como é bom estarmos juntos diante de Deus, e para isso, nesse momento de intercessão pelas vidas, eu quero ler o Salmo 37, que diz assim: confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Confie no Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele vai agir. Tenho certeza disso. É um tempo de agradecer e um tempo de pedir. E eu quero pedir, quero também agradecer aqueles que começaram a trabalhar, sabe? Já muitas notícias, a Keila, né, do Enéas, a Stephanie, o Pedro, né? Ontem na live outras pessoas falando: começamos a trabalhar, uma nova oportunidade para o Roger, uma nova oportunidade para o William, né? Louvado seja Deus por isso. Eu sei que você está agradecendo que não tem faltado, ou talvez você esteja preocupado, e por você que está preocupado eu quero orar, para que o Senhor providencie, esteja provendo a toda a necessidade de você, suprindo as suas necessidades, sabe? Por cura, por consolo, porque às vezes a necessidade não é do alimento, não é do dinheiro, mas é de paz. Paz sobre a tua casa, paz sobre a tua vida, paz nos teus pensamentos, calma e paz no teu coração. Consolo sobre a vida do Amauri, que faz uma semana aí que nós tivemos a perda da sua mãe. Paz sobre a irmã Marinalva, né, que fez aniversário, fez aniversário agora, e também perdeu o seu marido no começo dessa semana. Né, que a paz do Senhor inunde a sua casa, né, as suas filhas, a Eliana, a Lilian, né, a Eliana, a esposa do pastor Edmilson.
né? Paz sobre a família, com paz e consolo sobre aqueles que perderam seus entes queridos, seus amigos pela Covid, que estão consolando pessoas que perderam parentes. A Magda falou da sua amiga que perdeu, né? Mas agradecer porque muitos estão sendo curados e louvado seja Deus por isso. O Bira já voltou a trabalhar, louvado seja Deus por isso, né? Vamos continuar crendo e confiando no Senhor Jesus Cristo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma a Ele. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, estamos na Tua presença, Pai, rogando ao Senhor, Pai, primeiro a agradecer. Não podemos deixar de levantar ações de graças, Pai, por todo o alimento, por todo o mantimento, Pai, em nossas mesas, em nossas despensas, em nossa geladeira. Pai, obrigado pelo alimento que não tem faltado. Pai, obrigado pela oportunidade de ajudar famílias suprindo os seus alimentos. Pai, obrigado pelos empregos, obrigado pelo sustento financeiro que tem chegado às famílias, Pai. Obrigado pela ajuda do governo, Pai, que é uma obrigação dele. Mas eu te agradeço porque tem chegado a várias e várias e várias famílias. Pai, e aqueles que ainda não chegaram, que chegue para trazer paz e tranquilidade nesse momento de crise, Senhor Deus. Pai, supra de maneira abundante. Realize sonhos, Pai. Continue operando milagres como o Senhor tem operado, pessoas sendo contratadas, trabalhando, Pai, passando em entrevistas nessa fase de pandemia. Te agradeço pelos novos empregos, pelas promoções. Pai, te agradeço por isso. Te peço, Pai, continue a fazer isso, operando milagres e maravilhas em todas as famílias, Pai. Cuida daqueles que necessitam de cirurgia, o pequeno João Marcos, Pai, seja com todos eles, Pai, que abra as portas para a cirurgia. Senhor Deus, a família do Nivaldo Charântula, aquela de Barueri, Pai do Cleiton, que o Senhor esteja com ele lá em Araraquara, com seu pai que está com a Covid, mas com eles que estão em quarentena, em isolamento por causa do seu pai que é idoso. Ó Senhor Deus, cubra as famílias, livra-as de todo o mal. Pai, traga ao nosso coração paz, alegria, prazer em te agradecer, reconhecer que todo o poder é do Senhor. Pai, o Senhor é o Todo-Poderoso e todas as coisas, Pai, o Senhor pode fazer. E nada do que aconteça conosco pode nos separar do amor do Senhor através de Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Vamos continuar orando, irmãos. Vamos clamar pelas pessoas, sabe? E vamos continuar com os corações cheios de graça, cheios de gratidão ao Senhor. Olhe, perceba Deus agindo e levante ações de graças. E eu quero deixar com você Efésios capítulo 3, o versos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em todos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. A Ele seja toda a glória, Todo-Poderoso. Vamos honrar, vamos glorificar ao Senhor nesse instante. E logo em seguida, ouvir atentamente o que Deus tem para mim, para a tua família, para as nossas vidas e para as nossas casas. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio
amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair deste universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. A Ele todo dom e toda voz, cantem glória. Amém por isso. É por causa dele que nós estamos aqui e é para Ele que nós estamos aqui. Não é verdade? Nós estamos aqui agora nesse instante para meditar na Palavra de Deus. Ore comigo por isso. Amém? Pai, nós estamos aqui nesse instante para te adorar juntos, cada qual na sua casa, mas é um só o nosso coração no sentido de querer ouvir a tua voz. E use esse momento para ministração daquilo que o Senhor tem para nós e para as nossas famílias. Abra o nosso entendimento e a partir de mim aqui, por favor, me use, tire de mim todo eu, mas me instrua no teu caminho quanto ao que falar. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos aqui agora então para continuar esse mês de maio, nosso mês da família. Nós temos desenvolvido esse tema ao longo desses domingos e tem sido muito especial. Não é? No último domingo o pastor Júnior falou em termos mais profundos sobre a experiência estritamente familiar de se assentar à mesa, né? Ou seja, mais do que uma experiência cotidiana de comer junto, do estar ali para às vezes até outras questões, mas do conviver no nível mais profundo relacionalmente. Ele cobriu sobre esse assunto, assentar-se à mesa. E no domingo antecedente o pastor Bruno pregou sobre o Salmo 127 e tudo aquilo que ele agrega em termos de informação e aprendizado para a gente a respeito da dependência, do descanso das nossas famílias no Senhor, né, sobre essa base, e também sobre a importância de não negligenciar a família e valorizar os filhos que são bênçãos de Deus para as nossas histórias, para as nossas famílias. E bom, hoje nós estamos aqui numa temporada de quarentena, plena pandemia, reclusos em nossa casa. E a verdade é que isso tem mexido muito com as nossas famílias, não é verdade? Tudo isso por conta dessa rotina de voltar a se estar em casa de uma forma com a qual a gente já não estava mais tão acostumado. Então nós temos pais e mães que estão trabalhando em casa, fazendo home office, muitos deles, ou coisas de diversas maneiras sendo reinventadas para serem cobertas a partir de casa. E entre elas, uma antiga experiência que é o voltar-se ao hábito de se ensinar aos filhos em casa, não é verdade? Porque as escolas estão fechadas, o ano letivo precisa continuar e a criançada está pela internet, mas não está sozinha. Os pais estão lá junto com elas, não é?
bem lembro, dia desses o Eli compartilhava comigo, o Eli lá do nosso PG, do quanto isso tem mexido com a rotina dele. Ele até brincou comigo dizendo assim, olha, Leandro, esse ano eu vou me formar de novo na 4ª série lá junto com a Loiane, né? Só vai faltar o certificado. Então, tudo isso por conta dessa experiência, né, da casa voltar a um traço antigo dela ter essa função também de ser o local onde se aprendia, aí, obviamente, do aprendizado, do conhecimento formal, não é comum, também ser um lugar disso, não é? Mas o fato é que, assim, culturalmente, a respeito desse aprendizado, nós estamos desacostumados disso, é por isso que isso tem sido tão desafiador para todos nós, não é verdade? Para todos nós, eu digo nós, vocês aí, os pais, vocês que têm vivido essa experiência de ter que se adequar com os filhos a respeito disso. E é a respeito exatamente dessa ideia que eu quero conversar um pouco com você aqui nessa noite, a respeito desse conceito do quanto os nossos lares eles devem ser um centro de formação de gente, sim. Mas aqui nesse nosso particular comunitário de ser igreja, quanto o nosso lar deve ser um centro de formação de gente que ama a Deus verdadeiramente, não é? Ano passado nós tivemos ao longo do nosso mês de maio o tema que dizia famílias amigas de Deus. E como eu achei esse tema bonito, bacana, impactante, né? Famílias amigas de Deus. Realmente o nosso lar ele deve ser esse centro de formação de pessoas que são amigas de Deus. Então, dentro dessa ideia, eu quero conversar com você aqui, começando a partir do livro do Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Pentateuco, um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos ler uma passagem que fica no capítulo 6, mas antes um breve retrospecto aqui para você. O povo que está ali em meio à experiência do Deuteronômio, segundo a tradição cristã que ela nos oferece, é o povo de Israel que deixou o Egito, foi para o deserto, passou ali por algum bom período e está se preparando agora para entrar na Terra Prometida. E em meio a esse contexto que Moisés, o dito autor de Deuteronômio, segundo a tradição cristã, ele está fazendo meio que uma recapitulação daquilo que ele já tinha ensinado antes, que era a lei. É uma revisão, uma repetição do que a lei representava para o povo, porque a mesma lei que os orientou, os guiou, os serviu durante o deserto, é a lei que deveria permanecer com eles ao longo das suas experiências na nova terra dada por Deus, que eles estavam na iminência de alcançar, de conquistar. Então é esse o contexto do livro de Deuteronômio, e a gente deve ler aqui o texto, o relato dentro desse plano de fundo, ok? Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, ele diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, eu Moisés, para que vocês os cumpram na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomar posse. E aí atenção, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham uma vida longa. Então nós vemos aqui uma primeira menção, primeiro escopo, aspecto familiar de Moisés, dizendo assim, olha, vocês têm vivido grandes coisas com Deus, e essa lei é aquela que tem norteado e que vai nortear vocês, mas isso não é algo puramente, simplesmente de vocês, mas é algo também para os seus filhos, para os seus netos. Essa é uma história que deve continuar no meio da história da família de vocês, Moisés dizendo. A partir do versículo 4 ele diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. E aqui é legal, aqui estou lendo na NVI, mas versões como a Almeida 21 e outras mais, a Almeida, ela vai usar a palavra inculcar aqui para esse ensinar com persistência, ou seja, esforce-se para que isso não deixe de entrar na cabeça dos seus filhos, porque isso é algo de valor, é algo que deve estar lá, vívido para eles, não é? Converse sobre elas, sobre essas coisas da lei, quando estiver sentado em sua casa, e aí a gente volta um pouco ao que o pastor Júnior pregou na semana passada, né? Sentado em sua casa, e algumas outras versões vai dizer sentado à mesa,
quando estiver andando pelo caminho. Por que isso? Porque era um povo que estava em meio ao hábito de viajar, de caminhar, de peregrinar até que alcançasse a sua própria terra, essa experiência de se deslocar, conversando, partilhando vida. Quando se deitar e quando se levantar, do começo ao fim do dia, ao fim dos dias, não é? Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-a na testa. Aqui era comum dos povos daquela época usarem adereços nos seus braços, indicativos na testa das suas divindades das quais eles acreditavam. E alguns estudiosos vêm nessa linha, eu concordo, acredito com eles, de que aqui Moisés não estava dizendo isso literalmente, mas ele estava metaforicamente apontando para uma ideia de que assim como tantos povos faziam questão de uma forma visível demonstrar, contar, reportar a respeito de quem era o seu Deus, quem era a crença deles, o povo de Deus devia também viver isso no sentido figurado, mas isso devia estar visível, claro, evidente, de uma forma muito exposta, né? Então Moisés termina aqui o trecho que nós estamos cobrindo. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Seja portal, batente ou portões, é aquela ideia do acesso, mas a ideia do que se fecha para proteção também. Aqui para o povo isso era muito claro, porque eles foram aqueles que lá no Egito foram libertos, livres da 10ª praga, por causa de uma marca muito clara, muito distinta, que foi impressa, foi colocada nos umbrais das portas das casas dele lá. Então, a ideia de que a lei do Senhor deveria ser essa lei para dar acesso, para dar vida, para dar a história com Deus verdadeira, profunda, mas ao mesmo tempo que era a proteção de manter fechado também diante de tudo aquilo que não era propósito de Deus, não era bom para o povo. Então, essa é a palavra de Deus por meio de Moisés para o povo, não é? Vivam esse relacionamento comigo, esse relacionamento de viver a lei, de experimentar a lei, mas não se restringam isso, não restringam isso simplesmente a vocês, mas faça isso de uma experiência familiar, não é? Amplie isso como um legado para as suas famílias. Que essas palavras estejam no coração de vocês, versículo 6, mas ensine-as com persistência aos seus filhos, inculque na cabeça delas, versículo 7, não somente a seus filhos, mas a seus netos. E aqui nós vemos toda a ideia muito comum daquele tempo, num tempo que não tinha papel, não tinha tablet, não tinha computador, da tradição oral, ou seja, o conhecimento ele era transmitido pela voz, pura e simplesmente, pelo contar, pelo rememorar, pelo transmitir verbalmente tudo aquilo que se tinha de si mesmo para o outro, não é? Tudo isso para que o povo, para que as famílias vivessem uma vida abençoada na presença de Deus, por meio de um relacionamento aprendido, absorvido, transmitido entre as gerações, não é? E isso é muito legal, muito bacana, porque a ideia que Moisés está querendo fazer aqui com a lei é: povo, vivam isso de uma maneira da lei do Senhor ser um legado, ser uma possessão, ser uma herança, algo que de fato, um patrimônio que vai ficar com você e vai ser transmitido aos seus, porque a gente pode abrir mão e perder outras coisas, mas isso é o que há de mais importante para nós. Assim como a história com Deus, desde a libertação da escravidão no Egito, a saída poderosa de lá, ao suprimento, a coluna de fogo, as águas puras, o maná do deserto, a nuvem que cobria durante o dia, tem sido uma experiência rica, vívida para você. Não deixe de transmitir, de contar sobre a lei, de contar sobre sua experiência com Deus, para que a sua família prossiga conhecendo e viva as suas próprias experiências com esse Deus maravilhoso também. Então esse texto e menção, eles são muito especiais para mim, porque eles mostram todo esse aspecto relacional de Deus com o povo, com o seu povo e com as gerações, mas ao mesmo tempo também isso é muito forte para mim, porque eu vivi isso de uma forma muito particular na minha vida também. Puxa, eu tenho vivido uma história maravilhosa com Deus, mas tudo isso começou quando lá na minha casa houve uma semente, houve uma imersão, houve um contexto, um lar que me propulsionou para isso na minha vida. Não é? Na pessoa dos meus pais, na pessoa do meu pai e da minha mãe, eu pude aprender a amar a Deus lá.
eu pude acordar e levantar com a palavra, eu pude ver visivelmente nas atitudes, nos gestos, nas falas, nos discursos, nos valores, nos princípios, na ética, em tudo, os princípios do Senhor serem transmitidos para mim. E hoje eles continuam na minha vida, na minha família, porque eu absorvi desde lá. Não é? Então isso para mim é uma experiência muito profunda. Mas agora nós saímos de Deuteronômio e nós vamos direto para uma aplicação direta dessa ideia lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Okay? Atos, capítulo 10, nos conta a história de um homem chamado Cornélio, que era um cristão piedoso temente a Deus, gentio, não era judeu. Um centurião que queria aprofundar o seu relacionamento com Deus. E o que acontece? Deus, que se relaciona, que conhece, que sabe das coisas, ele sabia dessa necessidade em Cornélio e para Cornélio, e Deus desperta Cornélio, Deus fala com Cornélio para que ele envie servos dele atrás de Pedro, e Deus fala por um outro lado, na outra ponta também com Pedro, dizendo assim, olha, vem aí um pessoal te convidar para que você vá na casa deles dar um suporte, estar com eles e tudo mais. Ó. Então o capítulo 10 conta toda essa história para a gente, nós vamos ler alguns versículos aqui isolados que vão retratar essa história e os enfoques que a gente pretende aqui. Atos 10, versículo 1 diz assim, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Importante dizer que Cesareia era a cidade daquele tempo onde o governador da Judéia, o governador romano da Judéia habitava. E sendo ele governador, não estava ali simplesmente a sede do governo na Judéia, mas também havia todo um aparato militar, uma estrutura romana militar, do exército romano ali disponível para servir aquela cidade. E o centurião era aquele que liderava um grupo aí entre 80 a 100 soldados, e sempre nessas cidades costumavam ter pelo menos uns 5 centuriões. Não é? Então Cornélio, segundo o relato, é um centurião na cidade de Cesareia. E aqui é importante a gente dizer que Cornélio, enquanto centurião, ele não poderia ter família, porque funcionalmente no exército romano era uma realidade. O centurião, não por uma questão celibatária, mas por uma questão funcional de deslocamento, mobilidade, antiguerras, conflitos e ataques, ele não podia ter família. Mas aqui o versículo 2 ele vem dizer para a gente de Cornélio e sua família. Então, NVI e NVT vão dizer que realmente era a família do Cornélio, ou seja, ele poderia já ter se aposentado do seu serviço ao exército, então agora ele já tinha a sua família propriamente dita, essa versão mais aceita. Ou Almeida 21 vai usar aqui o termo casa, né? Ele e toda a sua casa eram piedosos e tementes a Deus, no sentido aí ligado aos outros familiares ou possivelmente a servos e tudo mais. Mas o fato é que ele diz aqui o versículo que eles, não apenas Cornélio, mas ele e toda a sua casa, a família, eles eram tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente. E prosseguindo no versículo 3, o capítulo vai contar essa história que eu antecipei aqui para vocês. Mas encurtando e indo direto ao ponto, no versículo 23, aquele momento que tudo isso que eu mencionei já aconteceu, Deus já falou com Cornélio, com Pedro, os servos já foram buscar Pedro, Pedro já ouviu, já recebeu, já tinha entendido do Senhor que era para ir. E no 23, então, a gente tem a progressão dessa história aqui. Né? No versículo 23 diz, no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Ou seja, Pedro chegou lá e Cornélio, que sabia que Pedro vinha aí, vamos dizer assim, já separou todo mundo ali e falou assim, pessoal, a gente vai ter uma visita muito boa, vamos estar aqui, vamos priorizar, vamos nos dedicar a isso. Né? Versículo 27 diz assim, Cornélio conversando com ele, Pedro conversando com ele, com Cornélio, entrou então e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Deve ter sido uma boa surpresa para Pedro, né? Pedro foi convidado e chega lá, é como se fosse um cultão de gente que ele nunca tinha conhecido, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, e estava todo mundo ali para ouvir o que Pedro tinha a dizer. E o versículo 33 termina esse nosso catado aqui, pensado de versículos, que diz assim, 33,
Assim, né, aí Cornélio está reportando para Pedro toda a experiência de mandar chamá-lo para estar com eles ali da parte do que ele tinha entendido de Deus. Cornélio dizendo: assim, Pedro, mandei buscar-te imediatamente, depois que eu entendi do Senhor tudo isso. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou nos dizer. E aí eu acho muito bonita essa experiência aqui, porque tem muito a nos ensinar à luz do que a gente viu em Deuteronômio. É importante você entender que o capítulo 10 de Atos ele tem muitos outros assuntos em voga, principalmente dentro do aspecto e da prioridade do tom do livro de Atos. E aí você, depois estudando por conta, você vai poder se aprofundar neles. Aqui eu não estou pregando expositivamente, estou pregando dentro de um tema, então naturalmente eu não vou dissecar o capítulo todo como uma exposição requeriria, ok? Mas o fato é que aqui dentro desse nosso assunto e do que a gente já embasou lá olhando para Deuteronômio, olha que interessante. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre a disposição do coração. Porque às vezes a gente lê lá em Deuteronômio e tudo transparece como que aquela experiência de se ensinar, de falar aos filhos, de incentivar, transmitir, parece muito uma experiência de uma família que já há muito tempo caminha, experimenta, aprende de Deus, na verdade, uma família de muito tempo. E não é o caso aqui da casa de Cornélio. Muito pelo contrário, Cornélio ele é meio que um novo convertido, se adentrando cada vez mais no cristianismo. Ele quer buscar, ele quer conhecer, ele quer se aprofundar, mas ele é novo nisso tudo. Ele e a sua família. Mas a gente vê que nele havia uma disposição de coração que queria muito se aprofundar nisso. Ele não gostaria de deixar de aproveitar e aprender para si mesmo e para os seus demais tudo aquilo que estava para ser aprendido. Deus oportunizou esse caminho dele ter Pedro na casa dele. Ele não falou assim, deixa eu então fazer aqui um cursão com um apóstolo, né, de Pedro, discípulo de Jesus. Não, ele correu lá, chamou todo mundo que ele podia, não é? Dentro do que ele chama lá os parentes e amigos, parentes aqui está ligado não somente à casa, aos servos, à própria família, que nem eu antecipei lá no versículo 2, mas também no versículo 1 melhor, mas também ligado a conterrâneos dele, porque o centurião ele não era alguém que estava fadado exatamente para atuar onde ele tinha nascido, mas ele poderia mudar ao longo da vida e depois estar em outro local e estabelecer moradia e residência ali. E ele poderia também chamar os seus conterrâneos e fazer parte desse público do qual ele realmente está se dedicando aqui. Não é? Mas é muito bacana e interessante ver que Cornélio não perde essa oportunidade de falar assim, vai haver oportunidade e eu quero que a minha casa seja um local aqui em que muitas pessoas aproveitem disso. Não é? A minha família, os meus subalternos, todo mundo que eu puder envolver aqui para aprender, para aproveitar, que possa praticar, que possa experimentar isso para que possa praticar depois. Não é? O relato de Cornélio em Atos é muito particular, pois ilustra e inclui muitos outros assuntos densos e ligados a essa vida toda que Cornélio queria de fato experimentar e ter para si mesmo. Não é? E eu quis trazer esse relato com esses versículos porque Cornélio tem muito a nos ensinar com essa atitude dele. Não é? Ele entendeu que viver com Deus é bom demais, mesmo que ele tenha vivido, visto, ouvido, conhecido há tão pouco até então, mas ele é aquele que não quer deixar de ser um comunicador, um transmissor, um incentivador da mensagem do Senhor. O Evangelho estava florescendo na vida dele, mas não somente na vida dele, num aspecto egoísta para ele, mas toda a sua casa estava experimentando aquilo. Não é? E ele então abre a sua casa para que ela seja um centro de aprendizado do Senhor ali. E tudo isso é tão bonito. Não é? Cornélio ele tem a unidade de querer aquele tesouro que é o Evangelho de Jesus Cristo, não só para ele, mas para toda a sua família. E nós vemos então que todos os textos e menções no capítulo 10 que fala de Cornélio está sempre falando dele, mas está estendendo para a sua família também por uma iniciativa dele. E isso é muito legal, porque por mais que aquelas pessoas também já fossem piedosas e tementes a Deus, é muito óbvio perceber a dinâmica do texto de que Cornélio ele era aquele elo-chave, aquele grande promotor do Evangelho no seio da sua casa, não é?
E eu acredito que essa conexão ela é muito interessante para nós, porque aqui em Atos 10 a gente vê uma conexão, uma leitura direta daquilo que o Antigo Testamento em Deuteronômio nos mostra sobre essa ideia da nossa casa, das nossas vidas, ser uma experiência, um centro de formação, de ensino, de divulgação, de promoção da Palavra de Deus. E a respeito disso, algo para a gente encerrar aqui, eu quero perguntar como são a minha família, a sua família, a respeito de todo esse assunto, a respeito de todo esse tema, não é verdade? Quais são os valores, princípios, a conduta, a ética, o que se ensina, a discursa, a conversa, se vive, tudo aquilo que tem a ver com o nosso lar, tem a ver com Deus de fato, né? Filhos, netos, todo mundo, o seu cônjuge, todo mundo que convive com você, pode depender da observação que fazem de você, de que você é um exemplo de relacionamento com Deus, de um amor verdadeiro e profundo que se tenha com Deus, né? Quando a sua família olha para você, eles enxergam você uma pessoa que ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, não é? O amor que você tem por Deus, ele é, para aqueles que vivem com você, inspirador para que se queira estar, viver, aprender mais e mais e mais de Deus. Você percebe aqui que Cornélio não teve problema para encher a casa dele, né? Ao mesmo tempo que ele era praticante da verdadeira religião, porque a epístola de Tiago foi escrita no mesmo período, no mesmo tempo que a de Atos foi. E lá em Tiago vem dizer que a verdadeira religião é a que atende os órfãos, as viúvas, que não simplesmente se acumula conhecimento e vivência com Deus, mas se expande para o outro, né? Cornélio ele vive isso no âmbito social, mas no âmbito também da promoção do Evangelho, do buscar o novo de Deus para a sua vida, não é? A exemplo disso, ao exemplo de Cornélio, as nossas vidas elas são assim também. E não basta a gente dizer aqui, Leandro, isso é subjetivo, talvez eu não diga muito, mas eu amo a Deus sim. Porque, puxa, se eu amo a Deus com todas as minhas forças, com o meu entendimento, com a minha alma, com o meu coração, como isso não vai repercutir no meu comportamento, nas minhas ações, naquilo que eu falo, converso, produzo da minha vida, não é? Um exemplo que eu acho que ilustra muito esse tipo de coisa é assim, se alguém que nunca te conheceu antes e não conhece também a Deus viesse conviver diretamente com você a partir de agora por algum motivo, o que ela enxergaria na sua vida a respeito de Deus, a respeito de te observar em vista do teu relacionamento com Deus, não é? Eu quero terminar esse tempo aqui dentro dessa ideia e conceito de entender que de fato as nossas famílias, os nossos lares, eles devem ser um centro de formação de pessoas que amam a Deus. A família, o lar, a casa de Cornélio era uma família que replicava, uma família que oportunizava se aprender do Senhor, uma família que transpirava piedade e temor ao Senhor. A gente vê isso de uma forma muito bonita. E em mês de maio de 2020, mês da família, o grande nosso assunto hoje é pensar assim, o quanto a minha casa é um centro de formação de pessoas que amam a Deus. Talvez eu ame a Deus muito, mas meu filho, meu cônjuge ainda não ama na mesma medida. E talvez eu quero incentivar para que isso seja mais vívido na vida dele. Eu quero que ele conheça aquilo que eu já experimentei. Eu quero comentar, eu quero compartilhar, eu quero contar na mesa, nos relatos, nas histórias, tudo isso eu quero transmitir a experiência que é tão rica para mim. Eu quero que a minha casa, o meu lar, seja um centro de formação de pessoas que amam a Deus. O quanto os nossos lares são verdadeiramente isso. Mas detalhe importante, para que o seu lar seja isso, antes é necessário que você viva isso na sua vida. É necessário que você viva isso intensamente e verdadeiramente, de forma a comunicar e transmitir por meio daquilo que você vive, produz e realiza na sua vida. E os outros, eles vão de ver. Não é? É muito fácil, muito cômodo às vezes apontar para o outro, para outra, né? Para o cônjuge, para os filhos, para os pais, e dizer assim, não, mas puxa vida, eu não tenho uma referência. Não estou falando do outro, estou falando de você. O quanto Deus olha para você e pensa assim, naquele centro de formação de pessoas que me amam, o quanto
ele é um professor disso por meio da vida dele. É disso que nós estamos falando. Nosso lar como centro de formação de pessoas que amam a Deus. E você como um professor disso para aqueles que convivem com você por meio da sua vida. Ore comigo agora. E nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por essa mensagem, pelo ensino de Deuteronômio, pelo exemplo de Cornélio, e pedimos, Pai, capacite a gente a se quebrantar e a mergulhar nesse amor ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, para que a nossa vida seja um puro exemplo e experiência disso. Para que os nossos lares transpirem isso e sejam tendas abertas, portas abertas para se divulgar, para se ensinar, para se promover isso o tempo todo. Nós assim oramos humildemente te pedindo isso de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e os nossos lares sejam centros de formação de gente que ama a Deus. Que as nossas vidas possam ensinar isso aos nossos o tempo todo. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
Vem, Senhor Jesus, como é bom sentir a presença de Deus. Que a tua casa, a minha casa, seja essa casa de formação, sabe? A casa onde pessoas serão formadas para a glória de Deus, onde a minha vida, mas a minha vida da minha família e daqueles que moram comigo, ou que têm contato comigo, seja para a glória dele. Né? Que assim seja na sua vida. Fique conosco nas redes sociais, né, nas lives, na live de quarta-feira, fique conosco durante essa semana, continue com os seus dízimos, as suas ofertas, né, e participe. Publique esse vídeo. Se te abençoou, passa para outros, fique à vontade mesmo. Né? E o nosso desejo agora é declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o nosso Deus Pai, que nos ama, o seu amor, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, que transforma as nossas vidas, que traz salvação, que muda a nossa história, que a iluminação, o poder, a unção do Espírito Santo, que traz sobre nós a palavra de Deus e o poder dele, iluminando o nosso caminho e as nossas vidas, seja sobre vocês amor, graça, iluminação e poder, em nome de Jesus, para todos sempre. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais.